Olá, senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do curso de inspeção de equipamentos. De maneira que todos já sabem meu nome, né? Meu nome é Rafael e estamos aqui agora iniciando a nossa quarta videoaula da matéria de proteção catódica, né? No caso, proteção contra corrosão em equipamentos metálicos. De maneira que já sabemos que, de acordo com a segunda e a terceira videoaula, estamos abordando aqui os tipos de corrosão, né, atuantes em refinarias de petróleo, um grande polo esse, né, na área de atuação do inspetor de equipamento. E sem mais delongas, vamos acompanhar aqui a nossa apresentação, né, com a continuação desses tipos de corrosão. Bom, temos aqui a primeira corrosão do dia: corrosão interna na área fria da unidade de craqueamento catalítico. Bom, pelo próprio título já podemos entender que ela ocorre de uma certa forma com a presença de materiais de compostos químicos, certo? E também ocorre por conta de um choque térmico. Por quê? Corrosão interna atuante numa área fria, certo? Ou seja, numa área com a temperatura mais baixa, não necessariamente gelado, mas menos quente, por assim dizer. Uma unidade de craqueamento catalítico. Craqueamento catalítico, como eu já disse na outra videoaula, era um processo de separação, né, de quebra, né, de crack, de quebramento, né, das suas cadeias carbônicas por meio de elevações térmicas muito grandes. Vamos ver como é que é o processo de corrosão, né? No caso, o processo de geração de hidrogênio nesse caso. O ataque dos ácidos em soluções aquosas de ácido sulfídrico e ou cianetos provoca o que? A geração de hidrogênio atômico na superfície do material. Ou seja, na solução, quando você tem uma solução aquosa de H2S, que é o ácido sulfídrico, ou qualquer outro tipo de cianeto, provoca o quê? Uma geração, a liberação de hidrogênio positivo, né? De um cátodo hidrogênio, no caso atomizado, certo? E o que provoca, assim, a corrosão. Qual é a sua forma de controle? Injeção do peróxido de hidrogênio, ou seja, você injeta esse peróxido de hidrogênio para que você possa combater esse hidrogênio atomizado, né, que foi gerado pelo contato do aço com essas soluções aquosas desses gases, desses ácidos no caso, né? Monitoração através de sensores de hidrogênio, ou seja, sensores que indicam o percentual, a massa molar de hidrogênio, certo, dentro daquele ambiente, e acompanhamento da análise química de cianeto livre, ou seja, a presença de compostos químicos naquele cianeto. Temos aqui agora corrosão interna na área fria da unidade de craqueamento catalítico, ainda, né? De que forma o hidrogênio ele atua como agente corrosivo, né? Ele migra pela rede cristalina do aço para regiões de baixa concentração, certo? Quando encontra descontinuidades internas ou espaços vazios confinados, ele passa para a forma molecular. Dessa forma, o acúmulo de hidrogênio nos espaços vazios no interior do aço faz com que haja um grande aumento da pressão e, consequentemente, provoca abaulamentos e rupturas. Então, a corrosão ela é feita dessa forma. Temos aqui agora a corrosão sob tensão. Como ela funciona? O hidrogênio interfere nos mecanismos de deformação dos aços, reduzindo sua dutilidade e tenacidade. Ou seja, é bem a ver com aquilo que a gente leu anteriormente. Ele preenche esses espaços vazios e ele altera a estrutura, a característica mecânica, por assim dizer, do seu equipamento, da sua tubulação, seja lá o que for. E isso aí acaba reduzindo a sua capacidade de ser dútil, certo? E a capacidade de ser tenaz. Bom, peças com alto teores de hidrogênio dissolvido são submetidas a tensões de tração e podem desenvolver trincas, ou seja, aquelas com alto teor de hidrogênio dissolvido, né, nessas partes em que há um compartimento ali não próprio para a presença do hidrogênio, mas acaba sendo. E quando ela está submetida a forças de tração, elas podem desenvolver trincas, justamente por terem sido dutilmente afetadas, fragilmente afetadas, na verdade, né, comprometendo a sua dutilidade.
Corrosão interna em unidade de tratamento DEA. Primeiramente, temos que saber o que é DEA. DEA é uma composição chamada de... É um tipo de composição que é feito em uma estação de tratamento. A composição da DEA provoca a formação de compostos quelantes extremamente corrosivos. Então, quando você decompõe esse dietanolamina, eles geram o que? Compostos que são de origem quelante, que são extremamente corrosivos. Quais são os fatores que provocam a degradação da DEA? Quais são? São os seguintes. Primeiro, a degradação térmica, devido à alta temperatura do vapor do refervedor de fundo da torre de recuperação. Certo? Esse vapor faz com que haja uma decomposição térmica dessa DEA, gerando esses compostos quelantes. E a degradação por contaminação, certo? Que pode ocorrer devido ao arraste da água ácida, certo? Daqueles compostos presentes na nossa água ácida. Ainda em corrosão pela deterioração da DEA, da dietolamina. Quais são as formas de controle? Primeiramente, controle da DEA fixa em no máximo 5 pp. 5% de pp significa dizer o quê? Que esse controle da DEA, a presença da dietolamina deve ficar no máximo em 5 pp. 5% da parte total. Controle do teor de sólidos em DEA, no máximo 30%, no caso 30 ppm, perdão. Todos sabem que ppm é parte por milhão, certo? Então, controle desse teor, né, desses particulados sólidos na sua DEA, no máximo 30 partes em 1 milhão. Controle do teor de sais na carga de DEA, no máximo 1 parte por milhão, certo? Em cloreto de sódio, ou seja, só pode haver uma partícula de cloreto de sódio para cada milhões de partículas da DEA. Concentração de DEA, de fato, né? No máximo 20% de parte por cada parte, ou seja, cada concentração deve conter no máximo 20% da DEA, de dietolamina. Concentração de cianeto livre em água ácida, no máximo 20 partes por temperatura no fundo da regeneradora de DEA, limite superior 120 graus Celsius. Então, no máximo 120 graus Celsius. Temperatura de vapor para reboiler, limite superior 125 graus Celsius. E por último, acompanhamento da taxa de corrosão através da instalação de sensor de corrosão, ou o chamado line. Temos aqui agora a corrosão sob tensão, né? Ainda em corrosão por deterioração de DEA. Ela pode ocorrer sob tensão. De que forma? A corrosão sob tensão pode ocorrer devido ao alto teor de quê? De H2S que pode existir na DEA pobre, certo? Então é aquilo, o alto teor de H2S, certo? Ele gera uma condensação nas suas paredes tubulares que gera a posterior corrosão. Quais são as formas de controle? Acompanhamento do teor de H2S em DEA pobre, manter sempre entre 0,06% a 0,1% da presença do H2S na dietolamina. Corrosão interna em unidade de utilidades. Corrosão sob isolamento. Essa corrosão ocorre em linhas isoladas que operam normalmente abaixo de 100 graus Celsius, pelo acúmulo de água presa no isolamento. Então, é uma forma bem simples de se ver. Uma corrosão que ocorre porque um condensado ou até mesmo água propriamente dita fica concentrada, fica presa entre o isolamento e a superfície metálica, de maneira que ela se concentrando ali acaba gerando uma corrosão por conta da umidade acumulada ali, certo? E quando em uma tubulação aparecer limo, samambaia ou outra vegetação qualquer, é sinal que a corrosão está avançada. Significa dizer que aquela umidade ali já atingiu um estágio elevado por conta de quê? Da sua associação com corpos biológicos, a chamada de corrosão biológica, né? Por conta de agentes biológicos, entendeu? Que a água começa a acumular impurezas, bactérias, fungos biológicos que geram
o limo e depois acabam gerando plantas, até mesmo plantas como samambaia ou qualquer outro tipo de vegetação que se cria na própria estrutura tubular, por incrível que pareça. E quais são os piores isolamentos de ordem decrescente? Bom, de ordem decrescente é do menos pior, né? Aliás, é do pior para o menos pior. Vamos lá. Fibra de vidro, temos aí a lã de rocha, temos a fibra cerâmica e o menos piorzinho que é o silicato de cálcio. Corrosão ainda sob isolamento. Quais são os locais possíveis dessa corrosão? Linhas de gás combustível isoladas, entretanto com steam tracing fora de operação, certo? E embaixo do concreto, sob a faixa de concreto, de uma instalação feita com concreto, que é o fireproof. No caso, abaixo do concreto, onde você pode ter o acúmulo de água e os próprios componentes químicos do concreto às vezes favorecem a proliferação de bactérias e posteriormente de compostos orgânicos, oriundos de partículas biológicas. E linhas isoladas sem aquecimento e com trechos mortos, certo? No caso, são também drenos e ventes dessas tubulações. Temos aqui agora corrosão sob tensão por cloretos em aço inox austenítico pelo isolamento térmico. Os maiores problemas podem ocorrer de lã de rocha, em que o teor de cloreto é elevado. Na sequência vem o silicato de cálcio e por último fibra de vidro e fibra de cerâmica. Então, certo, sai de uma ordem decrescente, né? Vemos aqui os tipos de problemas, né, no caso de corrosão sob tensão em cloretos no aço inox austenítico por conta desse isolamento. Então, o que acontece? Esses isolamentos eles não são eficazes, embora sejam utilizados, eles não são eficazes no combate, né, contra a corrosão. De maneira que, dessa forma que ele falou, lã de rocha, teor de cloreto, lã de rocha, silicato de cálcio, fibra de vidro e por fim a cerâmica, elas de ordem decrescente aí fornecem a ordem dos piores, né, isolantes térmicos aí. Então acontece, quanto pior for esse isolamento, mais propício a presença de um ponto de corrosão ali vai haver naquele material, naquele tubo. Temos aqui agora aquele exemplo que nós vimos nos fornos, né, a corrosão por cinzas fundidas, que são provocadas devido ao excesso de oxigênio nos gases e queimas de combustíveis com alto teor de vanádio. Lembrando que para controlar essa corrosão é necessário que seja feita o quê? A aplicação de um óleo combustível com baixo teor de vanádio, certo? E sempre o controle garantindo o quê? Um baixo excesso de oxigênio, de gás oxigênio, que é o nosso O2. Certo? Então, a forma de você controlar isso é assim, reduzindo o teor de vanádio, uma vez que o que causa essa geração dessas cinzas fundidas é a queima, né, do combustível que possua um alto teor de vanádio, certo? E bem como garantindo a queima correta do seu óleo combustível, não só com um combustível de baixo vanádio, com baixo teor de vanádio, mas sim com um baixo excesso de oxigênio, que também é um agente causador desse tipo de corrosão. Bom, e por fim, temos aqui a corrosão interna em unidades de hidrotratamento, ou seja, hidrotratamento baseado em quê? Em hidrogênio, aplicação de hidrogênio. Bom, tipicamente a corrosão é causada pelo ácido sulfídrico, né, o gás H2S, presente e outras impurezas como o nitrogênio, o oxigênio, gases aromáticos, né, no caso o oxigênio aromático, presença de particulados metálicos, etc. Certo? O enfoque será dado para o H2S. Na torre de condensação da GH, que é a unidade de GH, geração de quê? De hidrogênio. O processo corrosivo deve-se ao ataque por ácido carbônico e também por erosão. Então acontece. Nesse caso, como já há a própria geração do hidrogênio, certo? Esse hidrogênio ele acaba gerando
um ácido carbônico, certo? Que tem o que? Hidrogênio, gás oxigênio e a presença do carbono, certo? O que gera também o que? Corrosão no seu material, e também ocorre por conta de erosão, justamente pelos agentes erosivos que você expõe a temperaturas ambientes, a umidade oriunda do ambiente, certo? Então todos esses aí são geradores de corrosão na sua torre de GH, certo? Na torre de condensação do GH. Por quê? Ao gerar esse hidrogênio que vai ser condensado, esse condensado ele gera o que? Uma umidade. Essa umidade traz consigo o que? Problemas erosivos, certo? Implica em danos erosivos à sua torre de condensação. E no próprio ato de condensação, certo? Você tem aí a geração do ácido carbônico, certo? Então esse ácido carbônico gera o que? Um ponto de corrosão ácida, certo? Que atua diretamente na superfície do seu material metálico. Bom, e com isso encerramos aqui a nossa quarta videoaula, certo? Espero que tenha fixado bem na mente dos senhores alguns tipos de corrosão atuantes nas refinarias de petróleo. No mais, fiquem todos com Deus. Na próxima videoaula vamos começar a tratar sobre processos de proteção, certo? Então, mais uma vez, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau.